de Deus, chega aqui, Mateus. Eu vou pedir ao Márcio, pastor Márcio, vem cá, pastor Márcio, faz uma oração aqui em nome de Jesus. Oração nunca é demais, não é? Faz uma oração abençoando este povo e ministrando também sobre a vida do nosso querido Mateus, que estará nos ministrando a partir deste momento. Pai do Senhor, queridos, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos diante da Tua presença, diante da Tua face nessa noite, e nós te pedimos, ó Deus, usa o Teu filho Mateus como profeta, como canal de bênção aqui nessa noite. Pai, dá ele ousadia para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para ao nosso encontro nessa noite. Nós te pedimos a Tua bênção, vá de encontro, Senhor, com as nossas vidas. Usa o Teu Filho, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia? Abra comigo a sua Bíblia ainda de pé como você está. Livro de Hebreus. Obrigado. Capítulo de número 12. Versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Coloque sua Bíblia na cadeira, ainda de pé, feche os seus olhos. Como o pastor Eduardo bem disse, oração nunca é demais, então vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de glórias, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor, aqui nós entramos na Tua presença para Te adorar, para Te exaltar, para glorificar o Teu nome, porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, porque Tu és maravilhoso. Deus, nesta noite eu vou pregar a Tua palavra, Pai. E eu Te peço, pelo poder da Tua palavra, levanta caídos, dá força a pessoas desanimadas, dá ânimo para aquele que está cansado, cura aquele que está enfermo. Meu Deus, eu sei que existem pessoas que estão me assistindo, Senhor, online também, pelas redes sociais da Debrais Bom Retiro. E eu Te peço que o Senhor venha falar com eles também. Deus, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não sou nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o convidado especial deste culto, porque se tiver pregador e não tiver a Tua presença, não tem nada. Se tiver cantor e não tiver a Tua presença, não tem nada. Se tiver lotado de gente e não tiver a Tua graça, não tem nada. A Tua presença é o diferencial. Pai,
eu te dou graças, eu te dou glórias, porque mesmo em meio a esses tempos difíceis em que estamos vivendo, o Senhor preparou um povo para ouvir a tua voz presencialmente, mas também existem pessoas que vão ser alimentadas pelas redes sociais. Fala conosco e que seja feita a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por favor. Meus irmãos, nesta oportunidade que me foi dada de pregar a palavra de Deus aqui nessa noite, eu quero declarar publicamente o quão é prazeroso e o tamanho da minha alegria ao estar aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do nosso líder maior, pela vida do nosso bispo Samuel Ferreira, bispa Keila Ferreira, que são pessoas, autoridades que Deus constituiu sobre nossas vidas, que tem feito um trabalho excelente, um trabalho incrível, e que vem mostrando a cada dia o quanto o Senhor é com eles. Louvo a Deus pela vida da nossa liderança. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Eduardo Souza, sua esposa, missionária Fabiana. Ela estava por aqui, mas está trabalhando por aí. É um prazer estar aqui. É uma honra enorme estar aqui, pastor. Eu acompanho, eu não vou dizer todas, mas a maioria das lives que o pastor Eduardo faz, eu acompanho, a oração da meia-noite. E um dia desse eu estava acompanhando a live do pastor Eduardo. Aí para ele ver que eu estou ligado, eu mando uma paz do Senhor, né? Porque aqui a gente é inteligente. Aí eu mandei, paz do Senhor, pastor. O pastor disse, Mateuzinho, tá aqui na live e eu tô com saudade de ouvir o Mateus pregar. E eu quero falar com você, Mateus. E aí eu vim domingo passado, ouvi uma palavra de Deus, sou muito admirador do ministério do pastor Eduardo, e ele me convidou para trazer uma palavra aqui nesse domingo. E um convite do pastor Eduardo não é um convite, é uma ordem, né? Então, é um prazer, é uma honra estar aqui. Os irmãos estão acostumados a ouvir a palavra do pastor Eduardo Souza. Então, irmão, você pega leve comigo, mas eu creio que Deus vai ter misericórdia de nós. Mas, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe o senhor, a sua casa, a sua família e todos os irmãos que o Senhor apacenta da Adebrais Bom Retiro. Trago a paz do Senhor do meu pastor para os irmãos, pastor Otacílio. Como o pastor Eduardo disse, nós congregamos na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na Vila São José, São Caetano do Sul, e eu venho debaixo da bênção do meu pastor. Faço-me acompanhado pelos meus pais, meu irmão, pela minha família, que são a base do meu ministério. Vamos para a palavra de Deus. Meus irmãos, essa passagem que nós acompanhamos, a Bíblia nos fala sobre perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. A carta aos Hebreus é chamado de o quinto evangelho. Os 4 evangelhos relatam o que Cristo fez na terra. Hebreus relata o que Cristo continua fazendo no céu. David Peterson diz que Hebreus é uma mina de ouro para aqueles que desejam cavalo. Estou vendo ali meu amigo Libelton, que Deus abençoe, meu amigo. Hebreus não cita o nome do seu autor, e não há evidências suficientes ao longo da carta de quem ele é. Mas, ao observar este livro, nós conseguimos perceber que o autor de Hebreus tinha um ótimo conhecimento
do Antigo Testamento. E ele também entendia de forma profunda a pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque a partir do momento que eu conheço a Cristo profundamente, eu tenho conhecimento de causa para falar sobre ele. Este livro foi destinado com o propósito de falar com os cristãos de Roma. E Hebreus parece mais um sermão do que uma obra. O próprio autor descreve este livro, descreve esta obra como uma palavra de exortação. A carta de Hebreus foi escrita a um grupo de crentes que estavam se questionando se tornar cristãos e aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador foi a melhor escolha que eles fizeram, por causa das perseguições e por causa de tudo que eles estavam sofrendo. Por isso, o escritor procura ensinar e mostrar para eles que servir a Deus foi, sim, a melhor escolha que eles já fizeram em toda a sua vida. E que o cristianismo é superior ao judaísmo ou a qualquer outra religião, por causa da pessoa de Jesus Cristo. E o autor, no próprio livro de Hebreus, ele revela que Cristo é maior do que os anjos, é maior do que os profetas, é maior do que Moisés, é maior do que Josué, é maior do que Arão, e que todos esses que foram citados não foram nada mais do que sombra de quem Jesus é. O autor de Hebreus, ele apresenta Cristo de diversas formas. O Cristo revelado em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 2, ele é herdeiro de todas as coisas, ele é o Criador. No capítulo 1, no versículo 3, ele é semelhança de Deus e entronizado no céu. No capítulo 1, no versículo 4 ao 14, ele é superior aos anjos. No capítulo 2, no versículo 10, ele é todo suficiente Salvador. No capítulo 2, no versículo 11, ele é o nosso irmão e purificador. No capítulo 2, no versículo 17 e 18, ele se tornou igual a nós. No capítulo 3, no versículo 1, ele é o grande sacerdote. No capítulo 4, no versículo 15, ele é tentado como nós somos tentados também. No capítulo 5, no versículo 9, ele é fonte de salvação. No capítulo 8, no versículo 6, ele é serviço sacerdotal superior. No capítulo 10, no versículo 1 ao 25, ele é sacrifício supremo. No capítulo 12, no versículo 2, é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. E no capítulo 13 e no versículo 8, ele é para sempre o mesmo. No capítulo 12 de Hebreus, a Bíblia nos dá ou nos traz algumas lições importantíssimas. No capítulo 11, a Bíblia nos diz que o autor ele encoraja os crentes, mostrando a galeria e os heróis da fé. No capítulo 12, o autor mostra que nós devemos seguir na mesma pegada, no mesmo rumo, na mesma direção, pois nós estamos fazendo uma jornada ou uma corrida rumo a Jerusalém celestial. Nessa viagem, nós temos uma corrida a fazer. Nós temos obstáculos a vencer, nós temos problemas a enfrentar, nós temos orientações a seguir e nós temos ordens a obedecer. No capítulo 12, o autor faz uma comparação da vida de um cristão
como a de um atleta que faz uma corrida numa grande arena cheia de espectadores. E ele mostra através da palavra que o único caminho seguro para um cristão é prosseguir e perseverar até o fim. No versículo 1, o texto começa dizendo assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, vírgula. Essa parte desse texto me chama muita atenção. Essa parte do versículo 1 fala muito comigo. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A primeira coisa que eu aprendo através deste texto é: nós sempre estaremos rodeados. E além de estarmos rodeados, sempre vai ter alguém nos observando. Sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém de olho em você. Depois eu vou explicar para os irmãos quem são essas testemunhas que o autor está falando. Mas primeiro, eu preciso mostrar aos irmãos que sempre tem alguém nos olhando. Você não sabe a força que você tem. Você não tem noção de quanta gente te admira, de quanta gente se espelha em você, de quanta gente tem a sua vida como referencial. Você pode até pensar que você não tem muito valor, que ninguém te vê, que ninguém te nota, mas tem gente que só prega porque você prega, tem gente que só canta porque você canta, tem gente que só tem uma vida de oração porque você incentivou ele a ter uma vida de oração. Tem gente que só lê a Bíblia, que só tem uma rotina de leitura da palavra porque você tem. Mas pregador, você não sabe o que essa pandemia fez comigo, me machucou, me feriu, acabou comigo, mas você ainda é uma referência. Eu estou fraco, mas você ainda é uma referência. Ah, mas eu estou achando que eu não tenho muito valor, mas você ainda é uma referência. Eu não estou bem, mas você ainda é uma referência. Tem gente olhando para você e dizendo: como é que pode ele com tanto problema, ele com tanta luta, ele com tanta dificuldade, não desistiu? Se ele com tanto problema não desistiu, por que eu vou desistir? Se ele com tanto problema não parou, por que é que eu vou parar? Pregador, por que eu sou referência? Eu vou explicar para você. Você está no meio de uma caminhada com Deus. E quem está no meio de uma caminhada com Deus está mais avançado do que quem está no começo de uma caminhada com Deus. Só que eu aprendi que o inimigo, ele não tenta parar quem está no começo da caminhada. Porque quem está no começo de uma caminhada com Deus, ou quem está no começo de uma corrida, ele tem fôlego, ele tem preparação, ele tem velocidade para enfrentar, ele tem pique, ele está no primeiro amor. Mas o inimigo também não vai tentar quem está no final da caminhada, porque quem está no final da caminhada não tem o mesmo fôlego do começo, não tem a mesma velocidade do começo, mas tem uma experiência que ele não tinha no começo. E essa experiência dele no final vai ser o suficiente para ele olhar e dizer: está perto, está chegando, eu vou chegar. Então, sendo que o inimigo ele não tenta com quem está no começo e com quem não está no fim, ele vai tentar destruir quem está no meio. Porque quem está no meio não tem a velocidade do começo, mas também não tem a experiência do final. Não tem o pique do começo, mas também não tem a experiência do fim. E quando você se vê sem a mesma velocidade do começo, sem a mesma força do começo, sem o mesmo gás do começo e sem a experiência do final, você pensa que você está no meio sozinho. E aí bate a vontade de parar, e aí bate a vontade de desistir, e aí você pensa que você não vai chegar. E isso não é algo anormal, e isso não é algo incomum. A vontade de parar é normal, parar não é normal, mas a vontade de parar é. Vontade de desistir é normal, desistir não é normal. Mas você já parou para perceber que você é 1001 utilidades? Se o pastor Eduardo pedisse para alguém pregar hoje, você pregava, você conseguia.
Se o pastor pedisse para alguém cantar, você cantava, você tinha força. Se o pastor pedisse para lavar o banheiro, que seja, você lavava o banheiro, porque você tinha preparação para isso, você tinha força para isso. Aonde colocar você dá certo. Se colocar você para mexer na câmera, você consegue. Se colocar você para cantar, você canta. Se colocar você para pregar, você prega. Se colocar você para interceder por alguém, você intercede. Se colocar você para orar pelas pessoas, você ora. Mas sabe para que é que você não serve? Para desistir. Você não serve para parar. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, eu sei que você está distante dele, mas olha para ele, olha para ela e diga: você não serve para desistir. Diga para ele. Não, teve gente que olhou, mas não falou. Diga: você não serve para parar. Você serve para todas as coisas, menos para desistir. Você serve para todas as coisas, menos para parar. Mas eu sei que essa noite eu não estou falando com super-heróis. Eu sei que essa noite eu não estou falando com super-homem ou com Mulher Maravilha aqui. Mas eu estou falando com pessoas normais, de carne, pele e osso. E como pessoas normais, sentem medo, sentem preocupações, sentem vontade de parar, sentem vontade de desistir. E eu tenho um conselho para dar para você nessa noite: se servir, você reage com glória a Deus, com aleluia, com a mão levantada. Você reage da forma que você quiser. E você que está me assistindo online, você reage na sua casa também da forma que você quiser. Mas vamos lá, quando você pensar que você não vai alcançar, quando você pensar que você não vai conseguir, que você vai desistir, porque você está no meio e você não tem o fôlego do começo e não tem a experiência do final, se lembre que você está no meio. Então a mesma distância do meio para o final é a mesma distância do começo para o meio. E a distância do começo para o meio você já enfrentou, você já conseguiu, você já atravessou. Então se você já atravessou a mesma distância do começo para o meio, você também consegue atravessar do meio para o final. Aleluia, oh glória. Então eu vim profetizar para você nesta noite: você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai se perder no meio do caminho. E eu profetizo em nome de Jesus, para você que está me assistindo presencialmente ou para você que está me assistindo online: receba esta noite força de Deus para continuar, receba esta noite força para prosseguir, receba essa noite força. Alguém está pensando, os inimigos da igreja estão pensando que quando acabar essa pandemia a gente volta muito mais fraco. É mentira deles. Quando acabar tudo isso, nós vamos voltar muito mais fortes, muito mais preparados, com muito mais força, com muito mais vigor. Nós estamos no meio da caminhada, mas nós sabemos que a mesma distância do começo para o meio é a mesma distância do meio para o final. E qual é o resultado? Do começo para o meio a gente já enfrentou, e do meio para o final nós vamos enfrentar e sairemos mais do que vencedores. Aleluia, oh glória. Diga comigo: eu não, tá fraco, diga: eu não vou parar. Diga comigo: eu não vou desistir. O Deus que me chamou para a corrida é o mesmo Deus que vai cuidar de mim no meio dela também. Será que você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Oh glória a Deus. Mas no caso, quem são estas testemunhas? Aí a gente tem que voltar no capítulo 11 para ver quem são as testemunhas. No capítulo 11 a gente vai ver que o texto está falando sobre a galeria dos heróis da fé, e nos apresenta fantásticas coisas realizadas através da fé de homens e mulheres de Deus que são considerados heróis na Bíblia. Aí nos últimos 2 versículos do capítulo 11, versículo 39 e 40, eu quero que você leia comigo. Capítulo 11, versículo 39 e 40. Vamos lá. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha isso, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí o capítulo 12 começa dizendo assim: portanto,
Então isso mostra que o capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11, nos dando a entender que o que vem a seguir no capítulo 12 é a conclusão do raciocínio do capítulo 11. E aí a gente tem que entender esses dois versos. Eles não alcançaram, eram heróis da fé, foram grandes homens e mulheres de Deus, mas não alcançaram a promessa, não alcançaram o que tanto almejavam, não alcançaram tudo isso. Aí na sequência do versículo 1, no capítulo 12 de Hebreus, o autor deixa bem claro: o nível da nossa responsabilidade é da continuidade no trabalho iniciado pelos heróis da fé descritos no capítulo 11. Alguém entendeu o que eu disse? Eu vou falar de novo. A gente tem que dar continuidade ao que grandes homens e mulheres de Deus fizeram no capítulo 11. O negócio não começa com nós, o negócio não começa com a gente, mas a gente continua o trabalho que eles fizeram. Oh glória! Aí a Bíblia diz assim: estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, no reino físico e no reino espiritual. Por isso nós temos que estar atentos com as nossas atitudes, nós temos que estar atentos com as nossas ações, porque o que fazemos fala mais alto do que o que falamos. Talvez você nem percebeu, mas tem gente olhando para o que você faz. Talvez você nem entendeu ainda, mas tem gente olhando para tudo que você faz, porque tem você como exemplo, porque tem você como uma referência. E o que tem impedido você de desenvolver uma carreira cristã? Trabalho, amigos, estudos. O que é que tem impedido você de desenvolver isso? Aí o texto diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso aqui me chama muita atenção, irmão. O que me chama a atenção é os detalhes da Bíblia, porque o texto diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto. Não está longe, está perto. Não está distante, está perto. Porque uma das estratégias do inimigo é ficar perto, é ficar ao nosso derredor. A serpente, para seduzir Eva e Adão, não estava longe, estava perto. Quando o diabo tentou, quando o diabo procurou tentar Jesus no deserto, ele estava perto. É por isso que em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas fica tranquilo que minha mensagem hoje não é para te trazer desespero. Minha mensagem hoje não é para te deixar preocupado. Minha mensagem hoje não é para te deixar arrancando os cabelos da cabeça, pensando que uma hora o diabo vai te tragar. Claro que não. Por quê? Porque o texto fala que o pecado tão de perto nos rodeia, mas aí o texto continua aconselhando. E como é que eu faço para o pecado não me tragar? Aí o texto diz assim: olhando para Jesus. Vou falar de novo porque 5 pessoas deram glória só. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e diga: olhe para Jesus. Diga isso. Não, está fraco, diga: olhe para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é isso que me chama a atenção. O pecado pode até estar perto, o inimigo pode estar até ao nosso derredor, mas se eu estou olhando para Jesus, é porque ele ainda está muito mais perto do que o pecado, é porque ele ainda está muito mais perto do que as afrontas, é porque ele ainda está muito mais perto do que os meus inimigos, é porque ele ainda
está muito mais perto do que o diabo. E agora, irmão, se quem é ligado vai entender o que eu estou dizendo aqui e vai reagir pelo menos com os 3, glória a Deus. Vamos lá, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda ao nosso derredor. Só que lá em Salmos 34, verso 7, Deus é representado na figura de um anjo. Tanto que o texto não diz assim, um anjo, porque se fosse um anjo, era um anjo normal. Mas Deus é representado na figura de anjo, porque diz assim, o anjo. Quando fala um anjo, é anjo normal. Mas quando fala o anjo, é o Deus Todo-Poderoso. Então, se o diabo anda ao nosso derredor, em Salmos 34, verso 7 diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, enquanto o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, fingindo que é leão, mas não tem nada de leão, o leão da tribo de Judá nos guarda, nos livra, nos protege e ele cuida de nós. Eu não sei se alguém vai receber o que eu estou falando aqui, eu não sei se alguém entende o que eu estou dizendo aqui, mas essa noite eu vim profetizar para alguém dizendo, o anjo do Senhor está acampando sobre a tua casa hoje, o anjo do Senhor está acampando sobre a tua família hoje. Mateus, você não sabe o que é que está acontecendo, então receba a profecia em nome de Jesus. Nada, nenhuma condenação há, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por quê? Porque antes do diabo chegar perto, o Senhor mostra, eu ainda estou muito mais perto, e as minhas mãos estão estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Alguém consegue reagir a essa palavra? Elevar a súria. Tem alguém que tem glória a Deus para dar a Ele aqui nesta noite? Tem alguém que tem glória a Deus para dar a Ele nessa noite? Aplauda, aplauda Ele. Oh glória, elevar a súria. Oh glória a Deus, aleluia. Profetize na vida de alguém, profetize na vida de alguém e diga, o anjo do Senhor está mais perto do que quem quer teu mal. O anjo do Senhor está muito mais perto do que quem quer ver o teu fim. O anjo do Senhor está muito mais perto do que aqueles que murmuram. O anjo do Senhor está muito mais perto do que o coronavírus. O anjo do Senhor, eu vou falar, eu não sei se alguém entende, mas eu vou continuar. O anjo do Senhor está muito mais perto do que as pragas que já vieram ou que hão de vir. O anjo do Senhor está muito mais perto do que os fofoqueiros da tua rua. O anjo do Senhor está muito mais perto. Pode se levantar o diabo, pode se levantar o inferno inteiro, mas eles só podem chegar ao nosso derredor, porque no nosso redor é o anjo, é o anjo, é o anjo do Senhor que está lá. Elevar a súria. Oh glória. Aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui nesta noite, eu sinto a glória dele aqui nessa noite. Rebaia súria, ele me canto, rebaia séria. Oh glória, eu vou profetizar nessa noite. A pandemia não vai chegar na tua casa, porque o anjo do Senhor chegou primeiro. A notícia de morte não vai chegar na tua casa, o anjo do Senhor chegou primeiro. O divórcio não vai chegar na tua família, o anjo do Senhor chegou primeiro. A guerra para tentar destruir o teu lar não vai chegar, porque o anjo do Senhor chegou primeiro. A depressão não vai matar ninguém da tua casa, o anjo do Senhor chegou primeiro. A opressão não vai matar ninguém da tua família, o anjo do Senhor chegou primeiro. A síndrome do pânico, o câncer, todo mal agora está sendo repreendido nesta noite, porque o anjo do Senhor chegou primeiro.
chegou primeiro. Eles até podem tentar, eles até podem usar mídia para tentar nos destruir, eles até podem usar tudo para tentar acabar conosco. Só que tem um porém: para cada ação do diabo, Deus vem com uma reação diferente. Se a ação do diabo é tentar destruir, é tentar acabar, é tentar matar, a reação de Deus é trazer vida, é trazer vida, é trazer vida. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória. Aí o texto diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu já estou encerrando, mas sabe o que me chama a atenção aqui? É porque quantas pessoas no nosso meio acabam se desesperando, e por conta do desespero começam a olhar mais para os problemas no meio da corrida do que para Jesus. Começam a olhar mais para as afrontas, para os contras, para o que está dando errado, e param de olhar para Jesus. Na Bíblia, se tem alguém que mostra ser um grande atleta de Cristo, que me chama muita atenção, é Paulo. Paulo na Bíblia, lá em 2 Timóteo, ele diz algo que me chama muita atenção. Ele diz assim: eu combati o bom combate. Pastor Eduardo, se tem alguém que podia falar sobre combate, era Paulo. Mas ele diz: eu combati o bom combate. Ele não diz eu combati o combate, ele diz eu combati o bom combate. Por quê? O combate é bom. E se tem alguém que podia falar que o combate não era bom, era Paulo. Mas ele diz: o combate é bom. Eu passei por naufrágio, mas o combate é bom. Eu fui açoitado, mas o combate é bom. Eu fui apedrejado, mas o combate é bom. Eu passei por perigos, mas o combate é bom. Eu passei por cansaço, mas o combate é bom. Eu fui preso injustamente, mas o combate é bom. Eu sofri diversas vezes, mas o combate é bom. Mas Mateus, por que o combate é bom? O combate é bom porque Paulo está do lado certo. O combate seria ruim se Paulo estivesse do lado do diabo, porque o diabo começa o combate perdendo e encerra o combate derrotado. Mas se a gente começa o combate com Jesus, o combate é bom, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode passar por todos os problemas, você pode passar pelos piores problemas, mas eu digo algo para você: o combate não vai deixar de ser bom, porque você está do lado certo, porque você está do lado certo. Tem alguém que sabe que está do lado certo? Levanta a mão aí e adore a Jesus nessa noite. Aleluia. E como a gente está falando de carreira, no capítulo 12 de Hebreus, o Paulo lá em 2 Timóteo ele diz: eu encerrei a carreira, eu cheguei até o fim. Paulo não parou no meio, mas ele chegou no fim.
Paulo não desistiu no começo, mas ele chegou no fim. Eu não sei se você recebe o que eu vou profetizar agora e eu encerro, mas eu profetizo em nome de Jesus que sua casa chegará até o fim. Seus filhos irão até o fim. Teu ministério irá até o fim. Teus projetos irão até o fim. Teus sonhos irão até o fim. Tua chamada vai até o fim. As promessas de Deus na tua vida vai até o fim. A tua história vai até o fim. Eu não estou dizendo que você não vai passar por problemas. Eu não estou dizendo que no meio da caminhada você não vai passar por desafios. Mas eu estou dizendo que você vai conseguir chegar até o fim. Profetize para 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas, e diga: você vai chegar até o fim. Sua família irá chegar até o fim. Se ele não reagir pelo menos com os 3 glória a Deus, irmão, você já pode pisar nele. Mas se ele reagir com glória a Deus, com aleluia, ele está no lugar certo, ele está na hora certa, ele está no momento certo. Independente de tudo que está acontecendo, nós iremos até o fim. Se puder abaixar o fundo musical rapidinho e eu encerro. Tem um hino que diz, que é muito interessante, fala muito comigo. E ele diz assim: antes de passar no vale, antes da prova chegar, eu não sabia que havia em mim esta grande força para lutar. Mas em meio ao furor do mar, algo lindo eu pude perceber, que envolvido pelas mãos de Deus, eu tive ousadia pra dizer: eu vou vencer, eu vou vencer. Cante. Este vale não vai me deter, escondido em Deus eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. O choro pode uma noite durar, mas a vitória virá ao amanhecer. Com a permissão do pastor, se coloque de pé nesta noite. Eu quero fazer uma oração por você. Mas antes de eu orar por você, eu não sei se aqui nesta noite tem, mas eu vou convidar, é o meu papel. Mas eu sei que tem pessoas online que ainda não aceitaram a Jesus, que ainda não voltaram para Jesus. E eu disse e digo de novo: o combate só é bom quando eu estou do lado certo. E eu quero perguntar aqui no nosso meio, aqui, nessa noite, na Debrais Bom Retiro, tem alguém que ainda não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Se tiver alguém, eu quero te conhecer. Levanta a sua mão, eu quero te ver. Tem alguém? Não tem ninguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, ou que está afastado?
Você que está me assistindo online, talvez você pensou que entrou por acaso, mas o meu Jesus te convida esta noite, e Ele está te perguntando: você está disposto a vir para o lado certo? Você está disposto a vir para o lugar certo? E eu quero te convidar nesta noite. Se você está me assistindo online e você ainda não é evangélico, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer aceitar ou voltar para Jesus, escreve aí nos comentários: eu aceito, eu volto, e nós vamos estar orando por você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, e eu quero profetizar para você que está me assistindo: o meu Jesus vai mudar completamente a sua história. O meu Deus Ele pode mudar completamente a sua história. Se você quiser aceitar ou voltar para Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você que está me assistindo pelas redes sociais, essa é a sua oportunidade. O meu Jesus te convida. Se tiver alguém no nosso meio presencialmente que ainda não é crente, que está afastado, e você quer aceitar ou voltar para Jesus, o meu Jesus te convida hoje. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. E você que está me assistindo online, você ainda pode escrever: eu aceito. Você ainda pode escrever: eu volto. E nós vamos orar por você. O meu Jesus é o único que pode mudar a sua história. Se você acompanhar na Bíblia, Ele diz: eu sou a porta. Se você acompanhar na Bíblia, a Bíblia diz que Ele abre porta. Já tem gente, já tem uma pessoa, é isso? Aceitando ou voltando para Jesus online. Glória a Deus, 2 pessoas. Será que você pode dar um glória a Deus esta noite, ou aplaudir a Jesus aqui? Aplaude mais forte, porque já tem 3 almas para Jesus nessa noite. Oh glória! O meu Deus marcou esta noite, o meu Deus marcou este dia para mudar toda a sua história. Ele abre porta, Ele é a porta, mas tem uma porta que é você que tem que abrir, a porta do seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai estar disposto a mudar a sua história, Ele vai estar disposto a mudar a sua vida, Ele vai estar disposto a mudar toda a sua situação. E eu te garanto que você vai passar para o lado certo, e nele nós seremos mais do que vencedores. Se você quiser aceitar ou voltar para Jesus, escreve aí: eu aceito. Escreve: eu volto. Pastor Eduardo, muito obrigado pela oportunidade. O senhor ora por essas almas aqui? O senhor ora? Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.